Oi gatinhos, tudo bem aí? Eu sou o Angel the Star Kitty. E aqui temos dois desenhos considerados femininos, entre aspas, mas que foram um baita estrondo nas respectivas épocas de seus lançamentos e que ainda são extremamente famosos até hoje. São eles As Meninas Superpoderosas de 1998 e My Little Pony: A Amizade é Mágica de 2010. E bom, além da popularidade, o que esses dois desenhos têm em comum? Bom, muitas coisas. Mas se tem uma coisa que eu acredito que não lá muitas pessoas saibam, pelo menos não aqui nas nossas terras, é que seus respectivos criadores, que são no caso o Craig McCracken e a Lauren Faust, são oficialmente marido e mulher. E esse fato contribuiu para que os fãs, tanto de MLP quanto das Meninas Superpoderosas, mais especificamente a equipe desse canal aqui, resolvessem fazer uma espécie de tributo aos desenhos e seus criadores, que é isso que está no título do vídeo, um crossover entre My Little Pony e as Meninas Superpoderosas, nomeado de Double Rain Boom, ou arco-íris duplo na versão dublada. Sim, tem uma versão dublada. E quando esse estouro chegou no meu algoritmo, eu fiquei tipo, oi? Tudo bom contigo? Porque, mano, eu amo muito as Meninas Superpoderosas. E eu também gosto bastante de My Little Pony: Amizade é Mágica. Então você pega esses dois desenhos que foram bem marcantes pra mim, em épocas diferentes, mas foram, e coloca ambos em uma coisa só. Aí, cara, pra mim é o equivalente a um ticket de graça pro País das Maravilhas. Então hoje eu trago pra vocês uma review desse fan crossover entre esses desenhos tão populares e amados pelo público. Mas, enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo! Pois bem, meus gatinhos, então, para começar essa review, sem dar muito spoiler, eu vou falar sobre a sinopse desse crossover, que é a seguinte: a Twilight, durante seus experimentos, acaba fazendo uma poção que multiplica as habilidades especiais daquele que a tomar. Ou seja, se você tem algum talento para alguma coisa, por exemplo, para desenhar ou cozinhar, e tomasse essa poção, você conseguiria fazer muito mais desenhos do que o normal ou iria cozinhar muito mais rápido. Mas enfim, voltando ao assunto, a Rainbow Dash, que estava com a Twilight no momento, impulsiva e inconsequente do jeito que ela é, acaba tomando toda a poção. E isso, obviamente, a deixa 1000 vezes mais rápida do que ela já é. E ela fica tão rápida que ela acaba fazendo o maior arco-íris duplo já feito e que, além de causar uma destruição monumental em toda Ponyville, acaba mandando ela para outro universo, que é nada mais nada menos do que o universo das Meninas Superpoderosas. Se vocês aí já acharam essa premissa louca o bastante, é porque vocês têm que ver esse crossover por si mesmos, porque toda hora loucura atrás de doideira atrás de maluquice. E um ponto positivo que eu já vou dando de prontidão é a animação. Cara, que coisa mais bem feita. Parece até uma coisa oficial. E tá aqui, muita gente hoje em dia sabe fazer animações no estilo da G4 de MLP bem de boa, mas a gente tem que levar em consideração que esse crossover saiu em 2013, quando a G4 ainda tava praticamente nos primórdios. E tudo bem que às vezes dá pra notar que é um negócio feito por fãs, principalmente na parte das meninas, já que eles fizeram uma animação de flash em vez do clássico frame por frame usado na série original, provavelmente pra não ficar tão destoante com a animação da Rainbow Dash. Mas mesmo assim, cara, de verdade, mesmo com os seus errinhos, a animação parece feita por profissionais. Outro ponto positivo dessa animação é a comédia. Mesmo que não seja a coisa mais genial de todas, tem várias cenas que conseguiram arrancar uns risinhos meus, tanto na parte de MLP quanto na parte das meninas. Tipo, tem uma cena em que a Scootaloo tá andando de boa no patinete dela e do nada vem o Rainbow Dash em alta velocidade fazendo ela voar e depois ela dá de cara numa placa recém-pintada. E outra em que a Fluttershy tá guiando umas galinhas ali pela rua e vem o Rainbow Dash com tudo e pela cena parece que ela, sem querer, pulverizou as galinhas e a Fluttershy chega a desmaiar, tadinha. Ou quando o Rainbow Dash toma a poção e a Twilight faz ela de cobaia e começa a tirar um monte de aparelhos super avançados de Deus sabe onde. E um detalhe que agrega tanto na comédia quanto em algumas críticas a essa animação é que ela é carregada, talvez um pouco demais, de referências em vários momentos. Principalmente na cena em que a Twilight tá imaginando o que aconteceria com cada Mini-Six se elas tomassem a poção. E quando ela fala da Harriet, aparecem várias manequins com as roupas de diversos personagens da cultura pop. Além de ter uma manequim toda trajada de ele ali no meio, porque é lógico que o rei do estilo não poderia ficar de fora quando se trata de algo relacionado a Harriet. Ah não, velho, não, eles não fizeram isso, não é possível, assim não tem como, não dá, mano, assim eu não tanco, velho.
Também aparece uma manequim do Aang de Avatar, da Estelar de Jovens Titãs, de um personagem que eu não consegui identificar ou não me lembro, então se vocês souberem quem é, comentem aí. Da Bella de A Bela e a Fera, da Arlequina, do Luffy de One Piece, da Lisa Simpson, da Princesa Jujuba de Hora de Aventura, da Mabel e do Dipper de Gravity Falls e de mais uma penca de personagens que eu não reconheci. E na vez da Fluttershy também aparecem vários animais de várias outras obras, como o Pernalonga e o Patolino, o Rajar de Aladdin, o Leafeon, a Víbora de Kung Fu Panda, o Totoro, eu acho, o Zazu de Rei Leão, o Ornitorrinco de Phineas e Ferb, que eu esqueci o nome, a Khan e o Guru de Ursinho Pooh, o Jerry e mais vários animais que eu também não identifiquei. E no final ainda aparece aquele bebê baleia que a Lindinha adota no episódio Confusão Garantida. E não há só referências, mas também vários outros personagens, tanto do Cartoon Network quanto da Hasbro, aparecem quando a Rainbow Dash atravessa o portal entre os dois universos. E no finalzinho do crossover ainda aparece o Blue da Mansão Foz. É muita loucura, velho. O único ponto meio estranho desse crossover é justamente na hora que ele acontece. No caso, quando as meninas acabam se encontrando com a Rainbow Dash logo depois dela salvá-las de um monstro lá na cidade. Porque depois disso, as interações entre elas, alerta de spoiler, se resumem a Rainbow Dash fugindo das meninas. Tipo, essa parte eu achei meio fraca, porque as meninas perceberam que a Rainbow Dash fala que ela não é daquele lugar e nem sequer param pra conversar, algo do tipo, pô, quem é você? De onde você veio? Porque, cara, mesmo que o universo das meninas superpoderosas não seja o mais normal de todos, os vilões que o digam, ainda assim não é algo muito comum você tá andando na rua e ver um pônei azul alado de cabelinho arco-íris, né? Então essa parte da interação entre elas eu achei meio decepcionante. Estraga o desenho? Não, chega até a ser engraçado em certo ponto, mas na minha opinião podia ser um pouquinho mais. E esse desenho também tem uma estrutura bem parecida com um episódio normal de MLP, tem até uma lição de moral no final. Então parece até um episódio comum de My Little Pony com a participação especial do seu primo do Cartoon Network, digamos assim. Mas se tem uma parte até emocionante desse crossover, na minha visão, são os créditos. Nos créditos do crossover são mostradas muito mais interações dos personagens de ambos os desenhos do que no próprio crossover, isso eu achei engraçado. Mas fora isso, é simplesmente perfeito. Além da animação ser extremamente bem feita, a música tem um ar tão nostálgico pra mim, mesmo que eu nunca tivesse escutado ela até então. E as interações entre os personagens são tão variadas e tão bonitinhas. Tipo, tem uma hora em que a Florzinha e a Apple Bloom estão com os lacinhos trocados e comendo uma torta debaixo de uma árvore. Ou com a Docinho e a Rainbow Dash jogando uma espécie de Mortal Kombat com as próprias imagens. Ou quando a Lindinha tá desenhando com a Sweet Belle, passeando com a Fluttershy e o bebê baleia, ou abraçando a Muffins. Cara, é tudo tão fofo. De verdade, gente, eu me senti uma criança assistindo essa parte. E o crossover como um todo. E enfim, apesar do desenho ter seus problemas, recomendo. Achei uma experiência muito divertida assistir esse crossover e vale muito a pena pra quem é fã desses desenhos e de animação no geral. E bom, meus gatinhos, então essa foi a minha review de Double Rainbow, o fan crossover entre My Little Pony e as meninas superpoderosas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e me digam vocês já assistiram esse crossover? E se sim, qual a sua opinião sobre ele? E se ainda não assistiram, eu vou deixar o link na descrição, tanto do vídeo original quanto do vídeo dublado. E se vocês são fãs desses desenhos, ou de pelo menos um deles, qual é a sua opinião sobre esse fato de haver um crossover entre eles? Deixem nos comentários pra eu saber. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem as notificações, assim vocês não vão perder nenhum vídeo meu, e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveita também para me seguirem no Instagram, que é @StarkiriAngelOficial, e no DeviantArt, que é StarkiriAngel. Mas enfim, é isso, meus gatinhos, eu vou ficando por aqui, até breve, um grande abraço e tchau, tchau!